Olá, seja bem-vindo ao módulo Construção de um Tenista. Nesse módulo aqui nós vamos ver mais a fundo como se constrói um jogador de tênis, quais os quesitos que os jogadores têm que ter, quais os itens que você tem que focar no aprendizado do jogador, não somente as técnicas de tênis, mas como todo o periférico para a formação de um esporte, de um esportista de elite, vamos dizer, tá? Vamos usar uma linguagem de elite. Então é um esportista top. Não importa o nível técnico dele, o nível de performance, mas transformar os seus alunos em autênticos esportistas, tá? Então tudo se faz dentro de uma quadra de tênis. Tudo que você ensina para um jogador dentro da quadra de tênis, ele vai levar para a vida dele, principalmente as crianças. Nós já conversamos sobre que o tênis é igual à vida. Então tudo que você desenvolve dentro de uma quadra de tênis nada mais é do que a própria vida do atleta, a própria vida do seu aluno. Tá? Então tem vários quesitos, vários itens que a gente tem que se focar para construir pessoas de sucesso, tá? Não somente esportistas de sucesso. Tá? Então o tênis ele é maravilhoso porque ele fornece muitas ferramentas, por ele ser um esporte que exige muitos itens, então ao mesmo tempo ele fornece muitas ferramentas para que a gente desenvolva esses itens realmente da vida da pessoa. Tá? Então isso tudo a gente vai desenvolver dentro da quadra. Esporte e vida caminham paralelamente. Então a primeira coisa que é muito importante, a determinação. O esportista, principalmente o tenista, todo esportista sem determinação é um esportista, entre aspas, falido. Tá? A primeira item a ser desenvolvido nos seus alunos, nos seus jogadores, é a determinação. Você vai se deparar com alunos de tudo quanto é jeito, quanto é tipo. Tem aqueles que vão só para se divertir, vão para brincar, mas desde já crie a sua postura de profissional que ensina, não é um profissional que diverte. Tá? Então todos os alunos que vão procurar você, vão procurar porque você ensina, porque você é um cara top, não porque você é o mais divertido. Tá? Deixa esse mercado para as outras pessoas que não conhecem as técnicas como você vai conhecer. Então crie o seu nicho de pessoas que querem aprender um tênis de primeira linha. Que isso nós não temos profissionais que desenvolvam esse tipo de trabalho e você vai ser um profissional dessa área. Então você vai ser um profissional raro. Tá? Então crie o seu nicho como técnico, não como o cara que diverte os alunos, diverte a plateia. Tá? As aulas têm que ser divertidas? Óbvio, tem que ser divertidas, mas o foco principal é o tênis, tá? Tênis e vida. Então aqui, estabelecer metas com prazos definidos. O que ajuda a determinação? Você ir criando metas junto com os alunos, nós já falamos um pouco isso, agora nós vamos mais a fundo nesses itens que apenas explanei nos módulos anteriores. Tá? Então nós temos que estabelecer as metas com os prazos definidos. Sem prazos definidos, as metas se diluem. Tá? Então nós precisamos treinar, sacar e subir para a rede. Tá? Nós vamos mais para frente, isso significa que você não vai fazer. Tá? Isso é sinônimo em termos de mente. Então nós vamos fazer isso a partir da primeira aula do mês que vem. Nós vamos cumprir esse projeto, esse item ou esse grupo de itens, né, de aprendizado em 15 dias, em 3 semanas, ou em 1 mês, ou em 2, ou em 3. Mas defina metas junto com os seus alunos. Por isso que é muito importante você seguir um programinha. Tá? Então faça o seu programa de aulas e vá cumprindo junto com o aluno. Vai mostrando para ele, fala, ó, nossa meta é essa daqui, então você precisa me ajudar também. Para que a gente cumpra, eu tenho que fazer minha parte e você tem que fazer a sua. Tá? Porque é muito comum também você encontrar alunos que, tá frio, não vai na aula. Tava garoando aqui, eu pensei que tava garoando aí. Então você vai encontrar de tudo. Tá? Então se você desenvolver metas e definir essas metas, tudo vai ser muito mais fácil, porque o aluno se obriga
aí a aula e ele é um aluno fiel a você, tá? Procure não ser aquele professor que torce para o aluno não faltar para você ficar de folga. Isso é até muito legal quando você está cansado. Não vou dizer para você que já não fiz inúmeras vezes isso, tive esse pensamento. A gente tem. Tem dia que a gente está cansado, tem dia que não está legal. Você fala, pô, se faltasse todos os alunos. Não vou mentir para você, cara. Não sou perfeito, não. Sou humano como qualquer outro, tá? Então, o esporte na quadra, ele é muito cansativo. Tem dia que você está no maior prego. Aí você fala, pô, podia faltar esses alunos agora. Eu ia embora mais cedo, né? Acontece. Mas que não seja, não faça parte da sua personalidade de profissional, tá? A gente tem que torcer para o aluno se interessar pelas nossas aulas. Então, uma das melhores maneiras de que o aluno não faltar é você ter prazos definidos para essas metas. Ok? Vamos para a próxima. Foco. Criar foco nas metas estabelecidas. Tá? Então você cria as metas, vamos dizer que você tem um programa. Para 15 dias nós vamos fazer isso, nos próximos 15 dias nós vamos focar nisso. No mês que vem nós vamos fazer esses tipos de técnica, esse tipo de jogo, esses tipos de treino. Mas não deixe de perder o foco naquilo que está sendo estudado, daquilo que está sendo aprendido naquele momento. Então é só aquilo, em termos de aprendizado, não em termos de treinamento. Como nós vimos já no módulo de aulas, então você divide a aula em 3, só para relembrar. Então sempre tem alguma técnica nova, que aqui você vai aprender de monte, tá? Vamos falar o português, claro, que vai ter muita técnica para você ensinar para o seu aluno, as suas aulas não precisam ser repetitivas. E tem os treinamentos dos aprendizados anteriores. Isso é muito importante, senão eles se diluem e se perdem. Tá? Então, criar focos na meta estabelecida. Então, enquanto aqueles itens ou aquele item novo, aquela técnica nova, não estiver do jeito que você quer, vai bater no martelo até ela ficar. Tá? Vai criando tipos de treino diferentes, criando coisas novas, até que o aluno mecanize a técnica, aprenda e mecanize a técnica nova. Então, foco nessas metas definidas é um dos quesitos para o sucesso seu como profissional e do aluno também, tá? Porque é muito comum os professores que dão técnica, eles querem dar todas as técnicas ao mesmo tempo. Tudo que eles sabem, querem empurrar no aluno ao mesmo tempo. Isso embanana tudo, não sai nada e os alunos não aprendem nada. Então vamos uma coisinha de cada vez. É um degrau por vez, tá? O aprendizado de tênis é um degrauzinho por vez. Vamos devagar, mas vamos sempre coisas novas, tá? Então vamos para o terceiro item, que é a regularidade. Regularidade significa hábito. Tá? Então o aluno tem que estar focado na sua melhora, no seu aprendizado. Então ele tem que ter meta de que ele vai ser um bom tenista. Isso é imprescindível. Tá? Então a regularidade, o que significa? Fazer com que o aluno crie o hábito. Tá? Então os treinos em quadra, jamais faltar. Então você vai determinar, você vai explicar para o aluno que o tênis ele dura 24 horas. Tá? Depois de 24 horas sem entrar na quadra, vários itens do tênis começam a decair. Então o aluno que joga 1 ou 2 vezes por semana, fatalmente nunca vai aprender a jogar tênis. Tá? Ele vai aprender a PTK a bola, tá? Jogar a bolinha para o outro lado. Mas jogar um tênis de alto padrão, nunca, pode esquecer. Tá? Porque o tênis exige regularidade justamente por isso. Porque depois de 24 horas começa a decair vários itens do tênis. Então, conscientize o aluno que se ele faz 2 vezes por semana, ele deve jogar pelo menos mais 2 vezes por semana fora das suas aulas. Tá? Então é um dia sim, um dia não, no máximo. Isso se ele quiser alcançar níveis altos de jogabilidade. Tá? Não pode. Procure conscientizar o aluno que ele não pode ficar 2 dias sem jogar, principalmente no processo de construção de jogo, que é o que você vai fazer com ele, tá? Independente do nível dele.
Você pode pegar um jogador profissional e dar aulas para ele. Você vai ter condições aqui. Você vai ter técnicas suficientes para dar aula para um jogador profissional, tá? Não estou brincando, não estou mentindo para você, tá? Porque eu trabalhei com isso até pouquinho tempo atrás. Eu dava aulas para jogadores profissionais e jogadores que iam prestar exames para bolsas de estudos em universidades, tá? Que é o mesmo nível de um jogador profissional. Um jogador universitário, se você ver um universitário bom e um jogador profissional, não tem diferença aparente, não tem diferença nenhuma, tá? Eles jogam tanto quanto um jogador profissional. Só que o foco é estudar, não é ser um jogador profissional. Porque jogador profissional é muito relativo, é uma vida muito complicada, não são todos que querem. Olha, não, tem muitos jogadores que eu já tive oportunidade de treinar. Tinha uma época que eu preparava jogadores para ir para as universidades nos Estados Unidos. Já tive a oportunidade de me deparar com jogadores assim, que jogavam muito tênis. Você fala, nossa, esse cara, se fosse partir para o profissionalismo, é sucesso garantido. Mas só que ele não quer. O cara queria ser um engenheiro, queria ser outra coisa qualquer, menos ser tenista profissional. Então ele usava o tênis para estudar, para conhecer, para viajar, porque o tênis universitário você viaja muito, você conhece muitos lugares, muitas pessoas, é um ambiente fantástico, tá? Então o foco dele era outro, mas vamos voltar aqui. Alongamentos diários. O tênis é um esporte que eu já ouvi muita gente dizer que para jogar bem tênis tem que ser contorcionista. Tá, não precisa ser tanto. Mas o jogador de tênis ele tem que ter uma elasticidade muito grande. Tá? Isso facilita muito o aprendizado e a evolução no tênis. Então conscientize seu aluno para mesmo quando ele não vá praticar o tênis, ele pegue 10 minutos dele por dia e faça os alongamentos básicos. Tá? Aqueles alongamentos de aquecimento, vamos dizer, pré-quadra. Aqueles alongamentos dos grupos musculares maiores, tá? Simples, no máximo 10 minutos ele faz isso aí, não chega nem até 10. É uma leve esticadinha para manter o corpo elástico, não ficar um dia, 2 dias com o corpo travando. Ok? Isso é muito importante. Meditação. Meditação é uma coisa que hoje já está muito em moda, porque os empresários de alta performance divulgam muito, todos fazem meditação. Antigamente era uma coisa para os hindus, para o povo zen, mas hoje não. Hoje existe um conceito novo de meditação, de que a meditação é imprescindível para alta performance porque te mantém focado naquilo que você precisa. Tá? Então o conceito de meditação mudou muito. Então coloque na cabeça do seu aluno para que ele faça meditação. Então ele não vai ajudar só em tênis, ele vai ajudar na vida dele também. Então aí que começam as duas coisas a se misturarem, tá? Vida e tênis. Elas começam uma simbiose aí. Sorriso e mentalização o pretendido já realizado. Isso aqui é um processo de PNL, neurolinguística, né? Que ensina o aluno a mentalizar tudo que você está ensinando para ele mentalizar todo dia, pelo menos uma vez por dia, ele já realizando, vamos dizer, um golpe de direita, um forehand. Tá? Então você está construindo o forehand dele e ele está com dificuldade. Então ele sabe como fazer, só que não está conseguindo fazer, porque você já mostrou, você já fez todo aquele processo que nós já vimos na nossa metodologia. Então faça com que ele mentalize, ele jogando tênis daquela maneira, executando aquele golpe com perfeição todos os dias. Se ele vai fazer ou não vai fazer, isso é outro problema, tá? Mas você fez a sua parte, você está ensinando um tênis com embasamento em PNL, e isso é muito importante. Tudo que você pensa, você realiza, tá? Por PNL, provado pela PNL. Pensou, realizou. Então, faça com que ele mentalize tudo que você está ensinando para ele todos os dias até a próxima aula. Aí você vai direcionando o que ele deve mentalizar
nos próximos dias. Aproveitando a carona, você fala do sorriso. O sorriso é o seguinte: todo dia, a hora que você levanta, já vai uma dica para você, tá? Todo dia, a hora que você levanta, vai na frente do espelho e sorria. Só que você tem que sorrir aqui, forçando as maçãs do rosto para cima. É aquele sorriso tipo de gargalhada mesmo. Isso você vai colocar em ação os pares de músculos que você tem no rosto. Esses músculos são responsáveis pela sopa química que acontece no nosso corpo. Tá? Dopamina, serotonina, todos os hormônios. Então, o sorriso, o que o seu cérebro interpreta? Interpreta felicidade. Então, é uma excelente maneira de você acordar de bom humor. E aí você começa a descarregar hormônios de alegria, de felicidade, de bem-estar. Tá? Então, isso aqui é muito importante. Começa a praticar na sua vida e ensine o aluno a praticar também. Tá? Então, a mentalização, você aproveita a carona e já falou do sorriso, que é para ele começar o dia mais alegre. Não começar o dia de mau humor, tá ruim, tá chovendo, trânsito, todas essas coisas que passam pela cabeça das pessoas na hora que elas acordam. Fora os vícios emocionais, que você sempre acorda com um pensamento negativo. Isso é comum. Tá? Então, esse sorriso, procure tirar os pensamentos negativos, que isso você vai trabalhando e por repetição você vai tirando também, que é muito comum. Todos nós temos vícios emocionais. Então você acorda sempre, praticamente sempre com o mesmo pensamento negativo, seja sobre uma pessoa, seja sobre uma situação. Então você vai construindo esse pensamento inovador no seu cérebro. Você vai programando o seu cérebro. Programação neurolinguística. Programação do cérebro para você não ter esses pensamentos negativos na hora que você acorda. Na hora que eles começarem, você fala: não vou pensar nisso, pense em outra coisa. Vá para o espelho, sorria, certo? Forçando, sorria, que você vai ver que o seu dia vai começar de uma maneira diferente. Tá? Os exercícios de PNL são muito simplesinhos, mas é a repetição deles que faz com que você tenha uma vida completamente diferente. Tá? É muito tranquilo de fazer isso aí. Tá? Então a regularidade nós terminamos. Então esse módulo nós terminamos por aqui. Tá? Então até a próxima aula.